Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Trocando ideias, começando aqui pela TV Canção Nova, eu, Oswaldo Luiz, com muito prazer aqui, substituindo, ou tentando substituir a nossa querida Carla Astucci, né? Foi em missão lá no Amazonas, Manaus, e teve problema de volta de voo, né? Aqueles atrasos que infelizmente de vez em quando acontecem, né? Infelizmente a situação da aviação no Brasil passa por um momento difícil e ela não pôde estar aqui com a gente hoje. Eu com muito prazer estou aqui junto com vocês, junto com o professor Felipe Aquino. Obrigado pela presença, professor. Boa tarde a todos, Oswaldo. É uma alegria a gente poder participar mais uma vez aqui desse programa. É uma graça de Deus a gente poder trocar ideias, poder colocar algumas orientações para o povo, né? Nem sempre é tudo que a gente pode fazer, mas fazendo um pouco já ajuda. A Luzia Santiago está de férias neste mês de junho e substituindo ela hoje aqui conosco, Valdênia Vieira. Tudo bem, Valdênia? Olá, Oswaldo, obrigada. Boa tarde, professor, boa tarde para você que nos acompanha. Não vou nem dizer como o Oswaldo disse quando ele foi se referir a Carla tentando substituir, porque, gente, não vou tentar substituir a Luzia não, viu? Mas acho que hoje eu estava rezando por esse momento e me recordei daquele salmo que diz assim, o Senhor pôs o indigente a sentar-se com os nobres, sabe? Imagina. Mas é uma alegria estarmos juntos aqui para a gente trocar ideia, partilhar um pouco da experiência, mas juntos aprender. Eu sou assim, apaixonada pelo professor Felipe Aquino, porque ele mostra para nós esta clareza e essa oportunidade. Antes nós víamos os sacerdotes, né, na igreja com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, tanto do ponto bíblico, mas também da experiência a partir do catecismo da igreja, da nossa vivência católica. E o professor vai nos ensinando e nos motivando a seguir os seus passos, de também nos aprofundarmos na palavra de Deus, no conhecimento da nossa doutrina, das diretrizes da nossa igreja. Então hoje Deus nos dá a oportunidade de ousadamente estar aqui também partilhando um pouco, mas mais do que isso, aprendendo também. Então, obrigada por essa oportunidade. Valdênia Vieira, que trabalha comigo aqui no Departamento de Jornalismo, nesse prédio onde estamos. Sim. E neste cenário, né, cada dia, todo dia mais cedinho. É verdade. No lado oposto, né, Valdênia? Meu no lado cantinho de cá, ali, ó. Ela está aqui no nosso Sorrindo para a Vida. Olha, a gente sempre diz aqui que o Trocando Ideias, ele fecha o círculo com você, nosso telespectador. Você pode e deve enviar a sua questão para o nosso programa e quanto mais rápido você faz, mais possibilidade de ser atendido ainda neste programa você tem, ok? Usa aí dos nossos recursos no Facebook, facebook.com/trocando ideias e também tem a opção do e-mail, trocandoideias@cançãonova.com. Que for mais rápido para você, que tiver mais na sua mão, envie sua questão para a gente tentar atender ainda no programa de hoje. Deixa eu começar com uma pergunta para o professor Felipe Aquino, o Adriano, lá do estado da Bahia, não tenho a cidade aqui. Ele pergunta sobre o batismo na Igreja Congregação Cristã do Brasil. É aceito pela Igreja Católica? Se sim, uma pessoa que tenha, porventura, né, se convertido à Igreja Católica, precisa receber aquelas unções que são feitas no batismo católico? Olha, o Código de Direito Canônico da Igreja traz ali, nos comentários no rodapé, quais são as igrejas, né, protestantes, né, evangélicas, que a Igreja aceita o batismo. Tem algumas que aceitam, outras a Igreja não aceita. Porque falta algum componente que torne o batismo válido, ou a forma ou a fé em que é manifestado. E a Congregação Cristã do Brasil é uma das que está ali como que a Igreja aceita. Agora, é preciso colocar o seguinte, como há muitas unidades, vamos dizer assim, da Igreja espalhada no Brasil, então o padre ele checa caso a caso. Sim. Em princípio... Vai perguntar como é que foi o batismo, né? Em princípio, o que a Congregação Cristã do Brasil faz, em princípio, torna um batismo válido. Mas, você sabe, como há
praticamente no Brasil inteiro a unidade das igrejas dela, então o pároco checa para ver se realmente foi feito. É a coisa simples. Tem que ver se foi feita a fórmula exata. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se a pessoa acredita nas consequências do batismo. Ou seja, o batismo elimina o pecado original, o batismo torna você membro da igreja, filho de Deus, herdeiro do céu e templo do Espírito Santo. Se houver a forma e o conteúdo exigidos, a igreja considera válido. Então, se a pessoa de uma igreja dessa se converte para a fé católica, ela não pode ser batizada de novo. E olha, porque o batismo não se repete. O que o padre vai fazer é fazer o complemento do rito, você entendeu? Por exemplo, vai fazer aquela unção do óleo, vai fazer, por exemplo, a renúncia a Satanás, etc., que faz ali, né? Mas o batismo mesmo em si não pode ser repetido, entendeu? E é bacana, eu fico pensando, né, Valdênia, que a recíproca poderia e deveria ser verdadeira, né? Ao mesmo tempo que a Igreja Católica aceita né, o batismo de lá, deveria ser também o contrário quando uma pessoa, porventura, mudasse para a igreja, para outra igreja evangélica, né? Mas o professor falando, a igreja também tem essa orientação do batismo sob condição, né, professor? Então, quando há uma dúvida, né, é válido ou não é válido? Então, o sacerdote ele pode, então, fazer com que o batismo, mas sob condição. Se você ainda não foi batizado, né, então você é batizado nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É toda a prudência, que é aquilo que a gente aprende na catequese, né? O sacramento, ele é único, a gente recebe uma vez só, né? Exatamente, um só batismo. Deixa eu começar aqui também com uma pergunta para a Valdênia. Lembrando que você pode também enviar a sua pelo nosso Facebook e pelo nosso e-mail. Pessoa que não quis se identificar, Valdênia, pergunta: boa tarde, eu gostaria muito de ser aberta à vida, mas me encho de medo quando penso que Deus pode me dar a graça de 2 filhos, mas pode também me dar de 5, 6, 7. Eu tenho medo de entregar minha vida nessa área para Deus e tenho medo de estar agindo contra a vontade dEle. Sou recém-convertida e meu esposo nem imagina que isso se passa em minha mente. Para ele, um filho está de bom tamanho. Preciso de ajuda. É verdade. Vamos falar com essa nossa amiga, então. Primeiro, a gente tem que dizer que filho é uma bênção, né? De Deus, sempre, 1, 5, 10. Mas a igreja também traz como orientação, e talvez seja o princípio do medo dela, o receio do medo dela. Acho que eu vou começar dizendo assim. O primeiro passo é você identificar qual é o medo. Por que você tem medo de ter filhos? Porque tem pessoas que têm medo da própria gravidez, do processo gestacional. Tem mulheres que têm medo, e talvez quando ela disse 5, 6, eu vou conseguir dar conta de educar a todos, de dar atenção a todos. Entra também o peso financeiro, o quesito da situação financeira. Hoje a gente sabe que no Brasil não está fácil para ninguém. Então, primeiro é você identificar qual é esse medo, para você ir na raiz desse medo. Como você disse, o seu esposo ainda não faz nem ideia desse seu medo, né? Então, acho que o próximo passo seria conversar com ele também. E a partir desse momento de identificar, não, nós estamos com medo, é porque talvez não saibamos educar os filhos. Então, quem sabe conversar com um casal que você conhece, que tem mais de 1 ou 2 filhos, como é que é esta vivência? Alguém que você tenha como referência, não é, na sua caminhada de fé, você disse que é recém-convertida, então com certeza na tua paróquia, na tua comunidade, existe um casal, existe uma família que pode ser referência para você também nesse sentido. Então, se o medo é a questão da educação, converse com eles, veja como eles fazem, porque aí vem o testemunho que vai contagiando a gente, não é? E você vai já no cerne do problema. Se é questão financeira, eu acho que também é questão de você conversar com o seu esposo, dialogar, verificar quais são as realidades que vocês enfrentam hoje, para perceber qual é o melhor momento de ter filhos. E assim, identificando cada um dos problemas, porque às vezes a gente cria um fantasma, né? E acho que o medo, como você disse, que você tem medo, a gente vence o medo enfrentando, né? Desmistificando esse medo. Então, acho que o primeiro passo é esse. Identifique qual é o seu medo e comece a desmistificar esse medo. E veja na comunidade cristã, né, na sua paróquia, onde você participa, quais são os casais que podem ser referência para você diante dos seus temores
e aí você vai ter essa ajuda para poder ir vencendo todos os medos. E contar com a graça de Deus, né? Filho, é uma bênção. Deus há de dar condição ao casal de educar, de criar, não vai faltar nada, eu tenho certeza disso. É só você, com a ajuda dos irmãos, ir se adequando à realidade, e aí depois você mesmo vai dar esse testemunho para nós da bênção que será seus filhos, né? Professor Felipe Aquino foi uma pessoa que foi aberto à vida e teve até uma família numerosa, digamos assim, para os padrões atuais, né? O senhor teve quantos filhos? Tivemos 5. 5 filhos. Bom, na verdade eu tinha 5 porque eu tinha condição também, tem que dizer isso, tinha condição financeira para ter os 5, né? Na verdade eu queria até mais, e podia ter tido mais, porque tinha condição para isso, mas a minha esposa teve um mioma muito grande no útero, teve que retirar o útero, o ovário e tudo, então a gente parou no 5º. Porque o problema hoje, Oswaldo, é o seguinte, é o que a gente chama de paternidade responsável. O que é isso? Quem tem condição de ter bastante filho, tenha bastante filho. Você pode criar bem. Eu criei, formei 2 engenheiros, 2 dentistas, uma médica. Agora, quem não tem condição, né? Por exemplo, quem ganha um salário muito, então tem realmente de ter menos filho. Agora, o que acontece hoje é que a coisa se inverte. Às vezes quem pode não tem, quem não pode tem muito. Verdade. Às vezes você encontra famílias com 5, 10, 15 filhos e realmente não tem condição. E às vezes você encontra. E isso acontece a nível de nações também. As nações mais ricas não têm filhos. Agora você vai na África. Verdade. Vai nos lugares do Brasil mais pobres. Você anda numa favela, está cheio de filhos. Você anda num bairro rico, num Morumbi, em São Paulo, você não vê criança. Quer dizer, há um desequilíbrio em termos de paternidade, e isso é que precisava ser ajustado, entendeu? Quem tem condição financeira, de saúde, crie grandes homens e mulheres para a sociedade. Quem não tem, cria menos. Né? Agora, para nós cristãos, uma coisa fundamental é a gente ter fé, sabe? Eu tenho uma convicção comigo, Deus não ampara um casal que tem filhos. Porque Deus não é incoerente. Deus é a favor da vida. João Paulo II dizia, a igreja está ao lado da vida. Como ela disse, o filho é uma bênção. Está lá no Salmo 126, né? O filho é um dom de Deus. Então, Deus não vai desamparar uma família que tenha filho. E a gente vê, às vezes, uma família simples. Conheço um rapaz aqui, né, em Lorena que tem 5 filhos, uma família muito simples, mas que beleza, tudo arrumadinho, tudo muito simples. Mas você percebe ali que há um equilíbrio, há uma estabilidade. Então, é a fé que tem que entrar também nesse contexto. Teve um elemento que a Valdênia já tocou, que é muito importante, porque a maturidade de fé no casal não está igual, né? Sim. É importante também esse diálogo entre ela e o esposo. Esse é um problema sério. Tomar um caminho. Às vezes um quer só. E o outro não quer. É verdade. Aí tem que chegar num acordo também, exatamente. E claro, não é o centro aqui da pergunta, talvez, mas a orientação da igreja é sempre os métodos naturais. Sim. Aí tem o método Billings, que sempre é o referência, né? Exatamente. E que, se bem colocado em prática, dá uma confiabilidade maior do que muitas vezes as pessoas imaginam, né? Muita gente ainda tem aquela concepção, talvez, antiga da tabelinha, que era um pouco menos eficaz. Não funcionava, né? é muito difícil. Ok, fica aí a dica. Participe, manda sua pergunta aí, facebook.com/trocando ideias, e tem também o trocandoideias@cançãonova.com. Professor Felipe Aquino, uma pergunta bem atual, a Andréia está perguntando, ela é católica praticante, totalmente contra o porte de armas. O que a igreja nos orienta sobre esse assunto tão atual no Brasil? Oswaldo, existe uma lei no Brasil que permite a pessoa ter porte de arma ou ter posse de arma conforme a necessidade, né? Eu penso que quem não tem necessidade não precisa nem ter nem posse e nem porte. Porte é a pessoa andar com a arma aí o dia inteiro na cintura. Claro, um policial precisa, um vigia, né, autorizado, legalizado precisa. Agora, o povo, de modo geral, não precisa, né? Eu não conheço, sinceramente, um pronunciamento oficial da igreja sobre isso. Mas eu penso que a igreja segue o bom senso do catecismo. O que o catecismo fala? Existe a legítima defesa, está no catecismo. Se você for agredido, né, por um agressor injusto, você tem que se defender. Você fala, é dever se defender, porque você tem uma família, você tem filhos e tal, né? Então,
eu acho que esse é o contexto básico. Agora, quem é que precisa, quem é que não precisa? Não sei, tem gente que acha que precisa. Eu não quero ter arma na minha casa, porque a arma, ela pode ser um elemento de defesa, mas pode ser também um perigo. Porque se você saca de uma arma e não usa, você vai morrer. E tem que ter um treinamento muito adequado para usar uma arma. Não sei se o senhor já passou por uma situação que você tenha se descontrolado emocionalmente ali, e que se você tivesse uma arma, talvez você tivesse feito uma uso borrada, dela, né? não é? Eu, particularmente, dou graças a Deus de ter passado por isso sem ter uma arma em casa, porque certamente teria feito uso dela, não é? E teria me arrependido depois, muito provavelmente, dos efeitos de ter usado uma arma de fogo, né? Então, a gente precisa refletir muito sobre essa questão. É uma situação... Não é porque é permitido ou não, Exatamente. simplesmente, não é? Uma situação que eu vejo complicada é o seguinte, o argumento, quem é a favor de arma, coloca o seguinte, não, os bandidos estão armados, e o bandido não vai entregar a arma dele para ninguém. Então, se o povo não está desarmado e entrega, o bandido vai ficar com vantagem. Tem um bispo lá em El Salvador que disse, quando dois irmãos brigam, você não pode desarmar um só, você tem que desarmar os dois. Então, o que eu acho que precisava é ter uma ação muito forte para desarmar os bandidos, para que a população também possa se sentir mais segura. Porque hoje, infelizmente, Oswaldo, você tem que ficar na sua casa com alarme, com cerca elétrica. Agora inventaram uma serpentina de arame farpado, parece que a gente está em campo de concentração. Exatamente. É uma situação e as pessoas soltas, né? Complicada, né? Quer comentar alguma coisa, Valdénia? Não, na verdade, eu nem sei se é um acréscimo, mas a gente percebe que nem tudo que é legal é moral, né? Então, às vezes, a gente fala, mas é porque tem essa legislação. Mas a gente sabe que nem toda lei está adequada à palavra de Deus, é a nossa vivência de acordo com o Evangelho. Então, a gente não pode também se firmar simplesmente na lei. É aquilo que o professor Felipe falava para nós. A gente precisa do bom senso. O catecismo lá, a partir do número 2263, seguintes, vai dizendo dessa legitimidade pela vida. Então, tanto a defesa da sua própria vida, mas a defesa da vida de um inocente também. Mas a gente tem que ter esse bom senso, que muitas vezes, como o Oswaldo, o professor, disse, o uso da arma traz muito mais prejuízo do que benefício. E acho que a gente começa a discernir por aí. As coisas de Deus, a gente tem que procurar os benefícios de Deus, os favores de Deus. Vai trazer benefício para mim, para minha família? Então, aí a gente vai conseguindo equilibrar as coisas, né? E não é só arma de fogo, né? Estou lembrando aqui de uma notícia de ontem que eu vi uma imagem terrível, né? Numa outra emissora, uma mulher correndo com uma faca atrás e acabou matando o parceiro dela, o companheiro dela, né? Com uma faca, né? Então, a gente precisa desarmar os nossos espíritos, né? Para na verdade, envolver pela violência. Essa situação toda de violência só vai ser resolvida quando houver educação e houver evangelização. Bem falado, professor. Infelizmente, enquanto nós não tivermos um povo deseducado e um povo sem Deus, essa miséria toda vai acontecer ainda por muito tempo, né? Olha, deixa eu partilhar aqui com vocês, nós estamos na Semana de Pentecostes, né? Que beleza! Você tem participado aí de alguma novena, de alguma ação, tem paróquias, tem grupos de oração que fazem os seminários de vida no Espírito, não tem? Nessa semana. E a gente quer partilhar aqui, o professor está me ajudando aqui, olha só, é um lançamento aqui da Canção Nova. Mostro para o Zé aqui, é isso? Ou mostro para o Léo? Aí, olha, o livro do Padre Anderson Marçal, Padre Anderson, missionário, Canção Nova, está em São Paulo atualmente, e escreveu esse livro que tem como título o verso lá de Romanos, não é isso? O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. E é a dica que a gente dá aqui nessa Semana de Pentecostes, a Canção Nova que tem no seu carisma essa ação do Espírito Santo, esse se abrir ao batismo, à efusão do Espírito Santo. E, olha, fiquei muito curioso de ver esse livro, até para ver se ele toca na questão da oração de línguas, né? Porque esse versículo aqui, ou parte dele, né, é justamente o que dá base, né, professor Valdênia, à oração de línguas. Porque o Espírito, porque não sabemos rezar como convém, o Espírito vem
em auxílio à nossa fraqueza, com gemidos inefáveis, né? Com sons de palavras que não entendemos. E então, esse livro, ele traz também um pouco dessa espiritualidade de Pentecostes, que é um pouco do que o professor Felipe dizia agora há pouco, desta evangelização, né? Para ser mais de Deus em nós e menos das nossas fraquezas em nós mesmos. E aí já fica a dica, o Oswaldo está oferecendo essa dica, porque todos os materiais de evangelização da Canção Nova, voltados para essa espiritualidade, para Pentecostes, o Espírito Santo, eles estão com até 30% de desconto. Ah, é? Tem desconto ainda? Tem desconto, tem desconto. Eu não sei se esse, porque é lançamento, mas os nossos materiais de evangelização voltados com a temática do Espírito Santo estão com até 30% de desconto. E essa temática ela é muito importante. Para quem se sente fraco, a gente precisa acreditar nisso. Em todos os aspectos, seja qual for até as perguntas que chegam até nós, né? A grande resposta e a grande solução sempre acontece por meio do Espírito Santo, que ele vem em auxílio à nossa fraqueza. Então fica aí a dica para você lá no loja.cançãonova.com ou também através do nosso telefone 12 3186 2600. Ah, Valdênia facilitou minha vida aqui. Valdênia, uma pergunta para você então. Da Rufina, não tenho aqui a localização dela, ela pergunta sobre como lidar e vencer a ansiedade. A ansiedade é pecado? Não, ansiedade não é pecado, né? Já pega esse gancho de Pentecostes aí para falar com você, Rufina, e com todas as pessoas que sofrem desse mal, né? A ansiedade, ela está muito ligada à depressão. Alguns estudiosos que dizem que ela é o início, ou pode, a partir dela, né, acabar desembocando numa depressão. Mas a ansiedade nada mais é do que essa preocupação exagerada para aquilo que há de vir, né? A gente vai ficando ansioso, preocupado, o que vai acontecer amanhã, um problema que eu resolva, antecipando as coisas, né? Sabe aquele pensamento fixo que não sai da cabeça, fica ali martelando? Tudo isso vai gerando essa ansiedade dentro de nós, não é? Não é pecado. Mas a gente realmente precisa vencer. A pergunta dela é muito pertinente para os dias atuais. E aí a primeira coisa que eu digo, que pelo menos para mim ajuda, é que para vencer a ansiedade, a gente precisa ter um coração cheio de Deus, fé em Deus, contar com Deus. Porque quando a gente tem essa confiança de que Deus está no controle, mesmo que a gente não encontre aparentemente uma saída, uma possibilidade, seja um caso de doença, um caso de desemprego, uma situação financeira em casa, não é? Enfim, seja o que for, geralmente são coisas que estão fora do nosso alcance. Mas se a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente vai realmente nos aliviando, olha, eu estou preocupada, mas eu sei que Deus está cuidando, Deus vai cuidar. Tem uma passagem lá em Filipenses que diz assim: apresentai vossas inquietações ao Senhor, através de súplicas, de orações e de ação de graças. Então, acho que para vencer, aquilo que te inquieta, apresente ao Senhor, Rufina, primeiro passo. Mas é claro que existem... Estou lembrando, desculpa, Valdênia, de uma homilia que o padre Adriano Zandona fez recentemente, não sei se você estava na missa, em que ele estava dizendo assim: olha, nós não somos deuses. Nós não temos controle sobre todas as coisas. A gente precisa ter também a humildade, né? Exatamente. De simplesmente ter essa convicção de que a gente não controla tudo. A gente não tem tudo na mão. Não tem uma vida perfeita e tudo redondinho o tempo todo, né? Então, a gente precisa aprender a se desprogramar. Então, esse seria o segundo passo. Aceitar a realidade. Porque eu acho que, às vezes, a gente sofre porque a gente não aceita também o sofrimento, não aceita as provações. E a vida é assim. Todos nós, de alguma forma, em alguma situação, somos provados. Todos nós, de alguma forma, temos problemas. Então, a gente precisa aceitar essa realidade para a gente aprender a lidar com ela. Então, fé, oração, aceitação. Mas eu acho que também é válido quando a pessoa começa a se ocupar com outras coisas, não é? Então, comece a se ocupar com outras coisas, talvez uma atividade física, isso ajuda, uma caminhada, um passeio. Ai, mas eu não tenho tempo. Mas respirar, cuidar de coisas que você gosta. Tem pessoas que se ocupam com trabalhos artesanais, um serviço voluntariado. Se você pode, dedique-se mais à igreja. Enfim, tudo isso vai fazendo com que a gente se desprenda um pouco, porque às vezes a gente está tão apegado ao nosso problema e não consegue solucioná-lo de outras formas. Então, eu acho que também é uma maneira de vencer a depressão, mas a ansiedade. Eu vou dizer como eu lido quando eu estou ansiosa.
Às vezes você está naquele momento de ansiedade forte, como eu falei da oração, eu me recordei agora enquanto eu partilhava. Eu costumo rezar, sabe, professor? Vou rezando a Ave Maria. Se eu posso, eu rezo o terço, porque o terço é uma coisa que me dá paz. E como é que eu venço a ansiedade? Eu, Valdênia, buscando coisas que me trazem paz. Às vezes é ficar em silêncio, sabe, para estabelecer a paz interior. Como eu disse, rezando o terço. Eu não posso rezar o terço, contemplar os mistérios, vou rezando a Ave Maria ininterruptamente. Mas procure coisas que vão trazer paz ao seu coração, tirar essa ideia fixa da cabeça. Porque daí você vai desopilando, digamos assim, e aí você vai se desvencilhando dessas preocupações, né? O senhor é ansioso, professor? É. Olha, nós todos, sim, em alguns momentos somos ansiosos, né? De vez em quando, né? Claro, quando você tem... eu acho que tem dois tipos de ansiedade, sabe? Tem uma ansiedade que ela é pontual. Por exemplo, você está ansioso porque está com um problema na frente que você não consegue resolver. E tem uma ansiedade que é mais assim, existencial. Uma ansiedade meio ligada com o sentido da vida. Esse é mais difícil, eu acho. Todos nós, quando temos um problema que angustia, é aquela história de perder o sono naquela noite e tal. É normal, é o que ela falou, é normal. O patologista, nós não temos controle sobre isso. E não é falta de fé, é que nós somos humanos, a nossa natureza humana foi ferida pelo pecado original, nós somos fracos mesmo. Né? Aí que eu vejo a importância realmente de suprir isso com a fé, porque a fé que supra a fraqueza que o pecado original criou em nós. Né? Eu gosto muito daquela expressão de São João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, João Paulo II, nos momentos de sofrimento dele, ele dizia, quanto mais a gente sofre, mais a gente precisa rezar. E ele rezava muito. Eu acho que também, é o que ela falou, né? Eu acho que rezar o terço, né? Você está na cama, não consegue dormir, sai da cama. Porque deitado você vai ficar com a cabeça, levanta um pouco, reza um pouco, aí volta, entendeu? E até que se for necessário, Oswaldo, tem que usar um medicamento. Ah, isso é verdade. Um dia eu conversei com uma pessoa, desse professor, minha família a pessoa está tão ansiosa que eu vou colocar Rivotril na caixa d'água. Para todo mundo já tomar o calmante. Já toma o banho. Então, também, eu penso o seguinte, também num caso de ansiedade muito aguda, eu acho que é preferível tomar um remédio, mas claro, com prescrição médica. Sim. Com acompanhamento médico. Hoje tem N tipos de medicamento para depressão, para ansiedade, para tribulação. No caso de uma dificuldade, procure um médico, porque é preferível você tomar um remédio e dormir do que ficar uma noite sem dormir e dizer que você não consegue fazer nada. Olha, o que a Valdênia disse ali me fez lembrar de São João Bosco, né? Que sempre queria que os seus jovens também tivessem aqueles momentos de jogar uma bola, de uma confraternização, para colocar energia para fora, né? E você, quando faz isso, você também ajuda o seu corpo a vencer alguma questão assim emocional, né? Então, não deixe de encontrar um tempo na sua vida para um exercício, né? Para uma caminhada, bater uma bolinha. Também, né? Como você falou. Talvez as mulheres, porque às vezes já tem uma rotina de trabalho externo, fora de casa. Tem as responsabilidades, o compromisso do trabalho em casa, né, com tantas coisas. E aí vai gerando uma ansiedade, porque às vezes, não vou dar conta de fazer tudo que preciso, o serviço vai se multiplicando na nossa frente. Mas eu acho que é importante também, e o Monsenhor Jonas nos ensina isso, ter um momento para lazer, para cuidar de si, porque isso tudo também vai colocando a nossa vida em ordem, porque acho que a ansiedade, o grande risco, quando ela vai desequilibrando a nossa vida. E acho que isso talvez seja um parâmetro para você perceber, quando as coisas já estão desajustadas, desequilibradas, talvez seja o caso, como o professor Felipe disse, de procurar um profissional, mas veja esses outros métodos que vão nos ajudando a realinhar a nossa caminhada, né? Pergunta da Estela Borba, lá do Rio Grande do Sul. Que prazer ter o pessoal do Sul aqui também conosco. Professor, ela gostaria de saber o que a igreja diz sobre, e essa eu nem sabia, não conhecia, vou querer saber agora também, sobre iridologia, medicina da íris. A íris do olho, né? Olha, a igreja não fala sobre medicina. A gente recebe eu recebo muita pergunta, por que a igreja fala de bioenergética, por que a igreja fala de microfisioterapia, por que a igreja fala de iridologia? A igreja não fala, porque não é o campo dela, não é a minha praia.
Entendeu? Não fala Porque a até igreja por- no passado, alguns filhos da igreja erraram exatamente por entrar na ciência. Foi o caso do Galileu, foi o caso outros casos. A igreja aprendeu, não. Cada um no seu lugar. Então a igreja fala de quê? De doutrina, de fé, de moral. Ponto. Ela deixa para a medicina fora de entendeu? Então é o seguinte, eu tenho que ver, sempre digo, será que o Conselho Federal de Medicina aprovou essa prática como prática médica eficiente, legal? Esse eu acho que é o primeiro ponto. Para ver se, porque o perigo às vezes é a gente usar uma terapia e achar que ela vai dar resultado e não dá. Eu não estou opinando sobre a iridologia, que nem sei como é que funciona. Procure ver junto à medicina como é que se comporta. Agora, às vezes a pessoa traz a seguinte conotação: será que é alguma coisa espiritual que a igreja condene? Bom, aí você vai verificar. Se é algo puramente medicinal, não tem problema. Agora, se for algo meio mágico, meio Se vier uma filosofia por trás. Aí realmente a igreja fala, então, não use isso. Né? Use se for realmente... E a gente sabe que hoje o olho tem condição de muita coisa, até identificação pela vista, né? Sim. Você coloca os olhos aí num sensor, ele te dá abre a porta que você quer entrar, né? Então, o olho tem realmente poderes sensíveis, mas aí você vê como é que isso está sendo usado, né? Você já tinha ouvido falar dessa? Não, ou... essa foi novidade. Também queria ouvir o professor Felipe Aquino falar. Mas é importante isso que o professor trouxe, que acho que se aplica para tantas outras novidades que vão aparecendo aí, E tem né? muita coisa, Tem sabe? muita coisa aparecendo. Tem muita coisa aparecendo. E a igreja não fala, porque não é o campo dela. A igreja não tem especialistas em medicina, a igreja tem especialistas em teologia, né? É verdade. Olha aqui, diga, Valdir. Não, eu ia dizer que o ponto de discernimento, então, é como o professor falou. Se tem algum fundo espiritual que diz contrário àquilo que é a nossa fé cristã, a gente não vai também se aventurar nisso. Mas se é puramente a medicina... Olha, você que está nos acompanhando na boa terra, né? Na terrinha, em Portugal, muito obrigado aí por estar acompanhando o nosso Trocando Ideias. Participe sempre neste mesmo horário, ok? Estou aqui para falar sobre também essa promoção, Palavras que Curam. Mudamos de mês, agora temos também outras mensagens, outros palestrantes. A Valdênia, que diariamente fala sobre essa campanha no nosso Sorrindo para a Vida, vai me ajudar como ajudou no livro. Claro. Temos aí o padre querido, o padre Márcio, vice-reitor do santuário, né? Tem o Ironis Puldaro, Paula Guimarães, o padre Roger Luiz, que sempre, quando a gente fala assim de Pentecostes, que nem a gente está falando agora nessa semana, sempre lembra do padre Roger, né? Da sua profecia do avivamento e tudo mais. É uma ação, Oswaldo, uma ação do Clube da Evangelização. Nós começamos com esta ação no mês de abril, tivemos o mês de maio, agora já no mês de junho. Tivemos a oportunidade de ouvir o professor Felipe Aquino falando sobre as virtudes também. Então, quem está participando desta ação já ouviu, mas também terá a possibilidade de ouvir o professor Felipe Aquino. Então, você que é sócio recebeu o boleto que o Oswaldo mostrava agora há pouco. Recebeu o boleto duplo que chegou na tua casa. Boleto com a parte da manutenção, e você pode fazer a sua contribuição com o valor que você pode, o valor que você já tem o costume. E tem também a oportunidade, nesse mesmo boleto, de fazer o seu algo a mais. É a parte que está diferenciada. Nesse mês é verde o boleto do seu algo a mais, boleto extra que está inscrito aí. Então, a partir do valor de R$20 neste boleto, você terá a oportunidade de receber esse conteúdo exclusivo preparado para você. Padre Márcio estará rezando com você, tem o Ironis Puldaro, tem a Paula Guimarães falando sobre a educação dos filhos, Padre Roger Luiz, todos eles trazendo uma evangelização muito específica para você que é nosso sócio evangelizador. Então, ao final desse mês, as pessoas que contribuíram tanto em abril, mês de maio e agora em junho, vão receber também o DVD com todas estas palestras e orações aí na sua casa, vai chegar no seu endereço. Mas quem colaborar hoje, Oswaldo, professor Felipe Aquino, depois de 72 horas, já tem acesso no site palavrasquecuram.cançãonova.com. Ah, mas como é que eu acesso? É só você digitar lá, tem um campo, você coloca o seu CPF, já vai identificar que você fez a sua colaboração e já vai estar liberado o acesso para você. Palavrasquecuram.cançãonova.com. Acesse lá
E no mais, Deus lhe pague, né? Muito obrigada por você ajudar a Canção Nova, patrocinando programas como esse, ajudando dessa forma. Pois é, neste mês tão bonito, né, do Sagrado Coração de Jesus, em que a Canção Nova repete sempre, né, que o coração de Jesus bate forte por você. Vamos ter a festa do Pai das Misericórdias, não sendo neste final de semana, no outro. Sempre para você guardar, festa do Pai das Misericórdias, coincide com a festa litúrgica da Santíssima Trindade. E vai ser uma grande festa. E olha, tudo isso a gente só pode levar para você graças ao projeto Dai-me Almas, graças a ações como essa, do Palavras que Curam. No nosso projeto Dai-me Almas, começamos a caminhada do mês de junho, estamos com 4% no dia de hoje. Nosso muito obrigado a você que já colaborou neste mês, começou logo no comecinho, né, já participando, e você que ainda vai participar e tornar possível a evangelização da Canção Nova. Quer falar alguma coisa, professor? A Canção Nova, Oswaldo, é uma luta, a gente sabe disso. Eu acompanho o Padre Jonas há mais de 40 anos, né? E sempre com dívida, mas sempre crescendo. Sempre com dívida e sempre crescendo. No livro que eu escrevi, A Vida é Caminhar, o professor testemunha que conheceu ele lá, né, na juventude ainda, e viu quando ninguém tinha ainda uma máquina de datilografar elétrica. Uma máquina, o senhor viu ele, né? elétrica, que era o top de linha, né? Porque só era máquina mecânica, manual, né? Falei, padre, o senhor comprou, isso foi em 1970, faz 50 anos, né? Padre, o senhor comprou essa máquina? Comprei. Já pagou? Não sei como é que eu vou pagar, mas eu preciso da máquina para preparar minhas... Ele dava aula no colégio, na faculdade salesiana. Eu preciso preparar minhas apostilas aqui, então eu comprei. Agora eu vou ver como é que eu faço para pagar. E ele pagou a máquina e hoje ele paga. Mas olha, a Canção Nova, é preciso dizer para o pessoal, a Canção Nova tem uma luta muito grande, a Canção Nova tem dívida. Porque não é brincadeira você manter um sistema de rádio, TV, internet, casas de missão no mundo inteiro. Eu participo do conselho da fundação desde que foi criado, em 1980 e pouco. Eu nunca vi um ano que nós não tivéssemos folgado. Mas engraçado, né? Deus provê sempre na hora certa. Agora, provê de que maneira? Com cada um ajudando. Porque a providência divina não é assim. Deus não desce aqui com um cheque de 25 milhões e entrega para o Eto aqui todo mês, não. Aí tira um pouquinho no bolso de cada um. Agora, por quê? Para que a gente tenha mérito diante de Deus. Papa Paulo VI dizia, quem ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, quem está pagando para manter esse programa aqui tem o mesmo mérito nosso que estamos aqui fazendo o programa. Eu achava que essa frase era do Padre Vitor, de Aparecida, né? Paulo VI. E ele então repetia o que São Paulo VI dizia. Quem ajuda a evangelização tem méritos de evangelização. Do evangelizador. Que bacana. O professor é sempre, né, uma sabedoria. Pergunta para Valdênia, uma pessoa que não quis se identificar. Ela disse que é católica, apaixonada pela Eucaristia, mas está vivendo um drama. Tem um filho que foi criado na doutrina católica, mas não quer seguir o catolicismo, quer seguir o que não condiz com nossa igreja. O que fazer? O que fazer? Bom, eu não sou mãe, né? Mas eu vou pegar, então, aspectos da minha educação, da minha experiência com a minha mãe. Primeiro, a gente não sabe aí qual a idade do seu filho, porque se o filho é criança, se é pequeno, né? De repente está na adolescência, existem parâmetros, existem coisas que o pai ainda consegue determinar que o filho faça, ou pelo menos daquilo que ele não deva fazer, não é? Das coisas que você percebe que são muito contrárias ao evangelho e tudo mais. Então, o pai ele tem essa autoridade também. Claro, você vai percebendo a medida, né, o momento, mas cabe ao pai e à mãe também deixar essas determinações, porque o filho às vezes não sabe escolher ainda, né? E se ele está seguindo uma outra orientação, talvez seja porque faltou também um pouco desse parâmetro. Mas na minha educação, quando você lê essa pergunta, eu me recordava de que minha mãe sempre foi católica, da renovação carismática. Teve uma época que ela ficou doente, fez uma cirurgia e assim mesmo o grupo de oração era perto da minha casa, então minha mãe não ia, mas fazia meu irmão e eu irmos. E ela dizia assim, vai lá, ouça a palavra e depois você vai me contar como foi a pregação.
Então, a gente tinha que participar e voltar para casa dizendo aquilo que a gente tinha ouvido da pregação e de tudo mais. Então, eu acho que, como ela disse, que ama a Eucaristia, é católica, a evangelização ela acontece principalmente pelo contágio. Hoje eu sou consagrada, meus pais são falecidos, mas tanto eu quanto meu irmão continuamos na Igreja Católica e seguimos e trabalhamos, mas porque nós vimos nos olhos dos meus pais a felicidade, a alegria de estar servindo, de estar na igreja. Nunca trouxeram para nós como um peso. Então, quem sabe, dizendo dessa graça que é pertencer à Igreja Católica, dizer dos frutos, dizer da beleza da nossa vida como católicos, dizer da beleza da Eucaristia, trazer o testemunho. No Sorrindo para a Vida a gente percebe o quanto o testemunho contagia as pessoas. Tem tanto poder e tanta força quanto a própria palavra de Deus. Então, eu acho que o seu testemunho ele vai falar muito ao coração do seu filho. Então, testemunhando, e às vezes a mãe fala muito, mas às vezes fala de uma maneira inadequada. Então, pedir a graça do Espírito Santo de escolher um bom momento. Nunca só com uma imposição, mas com testemunho, ou seja, mostrando para ele a graça, a alegria. Eu brincava uma vez na minha casa comunitária que eu pensava que todo mundo era amigo de padre, porque a minha casa sempre foi assim, e era coisas boas, era alegria, era convivência. Então, para nós era bom estar na igreja, para nós era bom conviver com os padres, para nós era bom estar na catequese. A gente ia e dormia no banco da igreja e não tinha problema nenhum, porque a gente encontrava ali a alegria. Então, se você mostrar para o teu filho esta alegria, eu acho que isso também já vai trazendo esse contágio e essa percepção para ele. Agora, se estiver muito difícil, tem coisas que a gente só consegue dobrar com a oração mesmo. Então, redobre suas orações, sua intercessão pelo seu filho. Jejum, acreditando que Nossa Senhora, que Deus há de fazer a obra também, porque, como eu disse, eu também já ouvi muitos testemunhos a esse respeito. Mas, se é possível, eu acho que tem coisas que o pai e a mãe vai medindo ali, né, professor? Aquilo que pode, aquilo que não pode da criança ou do adolescente fazer ou viver, né? Professor, tem muita gente nessa angústia dessa mãe, né? Tem muita gente. De ver porque o filho não seguindo a tradição religiosa da casa, né? Olha, hoje tem uma proliferação muito grande de seitas. Eu li um relatório, Oswaldo, do Parlamento Europeu, dizendo que no mundo tem cerca de 20 mil seitas, tudo que é tipo. E o cristianismo está aí no meio. Agora, o que eu acho fundamental hoje para um pai e para uma mãe educar o seu filho? Fazer aquilo que São Pedro disse. Estai preparado para dizer aos outros qual é a razão da nossa fé. Por que eu sou católico? Um dia, Oswaldo, eu estava caminhando com um filho meu que tinha 30 anos, hoje já tem 40 e poucos. E ele falou, pai, está faltando só escrever um livro. Por que sou católico? Eu me lembro direitinho, estava caminhando com ele na praia, tirando uma semana. Eu disse, Mateus, por quê? Você não sabe? Eu te eduquei? Não, pai, eu sei. Só que tem muito colega meu que me pergunta, por que eu tenho que ser católico? Por que eu não posso ser espírita, ser xinoê, budista, não sei o quê? Aí eu falei, rapaz, eu vou escrever esse livro. E escrevi. Por que eu sou católico? Quais as razões eu sou católico? Por que eu confesso, comungo, a missa, leio a Bíblia, né? Entendeu? Sabe, e ali, se o jovem não entender isso, ele não adere à fé. Ele tem que entender que o único fundador de uma religião que se apresentou como Deus foi Jesus Cristo, nenhum outro. E provou que ele era Deus, pelos milagres, pela ressurreição e tal. Então, é preciso colocar isso bem claro para o jovem, né? O único que disse que ia ressuscitar e ressuscitou foi ele. O único que disse que ele era Deus e provou que era Deus era ele. Os outros são homens que fundaram religiões. Mas um homem que era Deus fundou, né? Então, essa fundamentação toda básica do catolicismo é que tem que ser muito bem colocado para o jovem. E dialogar com o jovem. Não se assustar se o jovem falar uma coisa que a gente, às vezes até ofende a gente. Ah, não quero saber disso. Porque outra coisa que acontece hoje, nós temos que colocar aqui, os escândalos que há na igreja hoje afastam muito jovem. Escândalo de leigos, escândalo de padre, escândalo de bispo, escândalo até de cardeal. Né? Afasta o jovem. Não quero essa religião aí. Agora, escândalo, meu filho, existe em tudo que é lado, não é só na igreja católica, não. Só que, infelizmente, a gente coloca o holofote em cima da igreja católica, porque a igreja católica dá Ibope, né?
Então, da mídia você bater aí. Agora, isso, infelizmente, o que acontece? Gera no povo, especialmente no jovem que é crítico, uma aversão. Aversão. Então, nós temos que tirar essa aversão, dizendo o seguinte: uma coisa são os pecados filhos da igreja, outra coisa é a igreja. A igreja ela é santa. Paulo VI dizia no credo do povo de Deus, a igreja é indefectivelmente santa, ou seja, sem defeito. Agora, os seus filhos são pecadores. No ano 2000, o Papa não pediu perdão dos pecados da igreja, pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja. Então, levar o jovem a separar. Não é porque um padre erra, um bispo erra, um leigo erra, que a igreja perdeu a sua beleza. Não, não perdeu. Vamos viver como Deus quer, esqueça o escândalo do outro lado. Para essa mãe e para muitas outras, também não vamos esquecer do que falamos aqui de ansiedade, né? Então tenha também, não fique tão obcecada por isso. Da mesma forma como Deus tocou você e te fez ter esse encontro com Ele, né? E esse amor à Eucaristia, também Deus há de tocar no seu filho. Tem a hora da graça, a ação é, antes de tudo, de Deus, não é nossa. E tem a hora, Mônica, né, Oswaldo? né? É? Santa Mônica rezou a hora aí de Deus agir, tantos anos por Santo Agostinho, como o professor disse, tem a hora de Deus agir, né? Verdade, tem que esperar o tempo de Deus. Você falou uma coisa muito importante, eu quero acrescentar aqui, esperar a hora de Deus. O importante é o seguinte: lance a semente no coração do seu filho, ela fica ali. E a semente, às vezes, ela custa para germinar, mas uma hora a graça atua ali e germina. E às vezes o que demora mais sai que nem Santo Agostinho, né? Eu vejo, Oswaldo, colegas meus que no tempo de juventude não queriam nada com Deus, viviam uma vida assim, até meio elevada. Hoje, muitos deles estão na igreja aí, entendeu? Então, Deus tem também, é o Kairos, né? É o tempo de Deus. Tem o tempo dos homens, que é o Cronos, e tem o tempo de Deus, que é o Kairos, né? Na hora certa da graça. Ô, professor, já que estamos falando de igreja, né? A Denise Fernandes, de Campinas, São Paulo, diz que existe um movimento de católicos que nas redes sociais não reconhece o Papa Francisco, somente o Papa Bento XVI, Papa Emérito. O que o professor Felipe Aquino entende disso? Eu entendo que isso é um absurdo. Não aceitar um Papa que foi legitimamente eleito está completamente errado. Aí outra coisa importante, conhecer um pouco da história da igreja. A igreja já teve 266 papas legítimos e teve cerca de 37 antipapas. Nunca um papa legítimo praticou uma heresia na igreja. Nunca. Nunca um papa legítimo cancelou o ensinamento doutrinário de um papa anterior. Nunca um concílio ecumênico legítimo cancelou. Entende? Porque o Espírito Santo assiste a igreja, assiste o papa. Né? Eu tenho visto esse movimento, gente falando que o Papa é herege, que o Papa é anticristo. Para com isso, pelo amor de Deus. Os bispos estão revoltados contra o Papa? Não estão. A gente vê algum bispo aí se levantar contra o Papa? Vocês conhecem algum deles? Não. Então somos nós, leigos, que vamos nos levantar contra o Papa? Não. Eu sei que, infelizmente, não é infelizmente, o Papa Francisco, ele é um Papa diferente, porque é um Papa latino-americano. O Papa europeu, aquele Papa mais formatado, que só fala, né, com o discurso previamente escrito. O Francisco não, ele é latino-americano. Então ele né, extrovertido, ele ia lá para as favelas de Buenos Aires, né? Então esse jeito dele ninguém muda. Agora, por causa disso, eu acho que às vezes ele pode até usar uma outra palavra um pouco meio que pode dar margem a uma interpretação errada. Mas, agora eu vou dizer sinceramente, do que eu entendo de teologia, eu não vejo heresia nenhuma no Papa. De jeito nenhum. E nem se eu visse, não sou eu que vou corrigir o Papa. Quem tem que corrigir o Papa são os cardeais, são os bispos, é o concílio ecumênico. Não a gente. Eu acho que realmente é um desrespeito a gente ficar batendo no Papa assim na internet. E é ruim por quê? Porque isso cria um mal-estar a nível de igreja. Quando estou falando aqui, esses escândalos, né? Quem não tem uma base por baixo disso, começa a achar que o Papa é o anticristo, é o último Papa, vai acabar o mundo. Aí começa a deixar a religião, deixar tudo. Não pode. Tem a pergunta do Pedro de Alcântara. Parece que a cidade não é Alcântara, é Pedro de Alcântara, é sobrenome mesmo. Ele diz que, ele faz uma observação aqui, seguinte:
Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas se magoam muito fácil. Isso não é falta de firmeza cristã, infantilidade na fé e imaturidade espiritual? Tenho 50 anos, a minha idade, e sempre superei os nãos sem trauma. Está aí a observação do Pedro de Alcântara. Pedro fez uma boa observação, mas aí vai muito de pessoa para pessoa, né? Realmente nós estamos num tempo onde as pessoas acabam se sentindo ou ressentindo com muita facilidade. Apesar de que o discurso pelo respeito tem crescido tanto, né? Em todas as realidades, em todas as instâncias, há esse discurso na sociedade do respeito, mas muitas vezes as pessoas acabam se sentindo ressentidas. Concordo com Pedro no sentido de que nós precisamos buscar mais maturidade e talvez buscar em Deus esta maturidade, esta espiritualidade, esse equilíbrio. Eu acho que as pessoas levam muito, Oswaldo, as coisas no pessoal. E muitas vezes a gente precisa aprender a separar essas realidades. Pegando um gancho dessa última pergunta a respeito dessas heresias sobre o Papa, às vezes as pessoas se ressentem nas redes sociais. Quantas vezes a gente vê discussões assim, porque falou do meu time, porque falou do meu partido, porque falou de uma coisa ou de outra, as pessoas já tomam para si aquilo e já ficam ressentidas. Bom, a gente já sabe, me recordo aqui até de um livro do Padre Léo, ressentimento não traz benefício nenhum para a vida de ninguém. Então, o primeiro passo é a gente romper com todo esse ressentimento mesmo. Mas pedir a graça do Espírito Santo para que nós não sejamos pessoas tão melindrosas. Eu acho que nós, como cristãos, nós que já somos adultos, precisamos ter esse comportamento de pessoas adultas. Então, tem coisa que, se não foi do teu agrado, enfim, ninguém é sempre o tempo todo agradado, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos, então pode ser que o que eu tenha falado aqui, o que o professor, o Oswaldo, em algum momento na vida a gente desagrada alguém e a gente é desagradado por alguém. Isso aí é o ritmo da nossa vida. Então, eu penso que a gente precisa trabalhar com essa maturidade, né? Com essa perspectiva de vida. Coloque na cruz de Cristo, sabe? Deixa passar o que passa, os sentimentos eles mudam, hoje a gente talvez não esteja tão bem. Desculpe mais as pessoas, perdoe mais as pessoas, que a gente vai ficando mais em paz, a gente consegue caminhar melhor. Então, Pedro, e para todas as pessoas que talvez se sintam magoadas com muita facilidade, vamos pedir a graça e a ação do Espírito Santo nesse sentido, né? Padre Jonas pregava lá atrás, bem tempo atrás, sobre a figura de uma planta que a gente chama aqui de dormideira, e que, segundo o Padre Jonas, tinha um nome científico de mimosa pudica, que às vezes a gente encosta nela e ela se fecha, né? E às vezes a gente tem esse comportamento, às vezes a pessoa encostou na gente sem querer até, né? Nos magoou sem querer, não foi a intenção. Mas a gente faz que nem a planta, a gente se fecha ali e aí acaba criando esse obstáculo e essa dificuldade de relacionamento. Claro que ninguém está aqui querendo valorizar o que o Papa chamou de cultura do insulto. A gente precisa também diminuir e combater isso. Hoje as pessoas estão insultando as outras de forma agressiva nas redes sociais, né? Mas a gente também não pode ir nem para um extremo nem para o outro, né, professor? Mas nós todos somos muito sensíveis, né? E se mexer com o ego da gente, a gente fica muito bravo. Os santos diziam que o maior inimigo sou eu mesmo, porque não pode mexer comigo que eu viro uma onça, né? Às vezes a pessoa tem fama de humilde, mas quando você toca nela, ela grita, né? Eu costumo contar uma história real, sabe? Uma vez eu vi um garotinho, hoje ele já está grande, conheço ele bem. Ele era pequenininho, tinha uns 2 anos de idade, um dia ele caiu lá, mas não foi nada de sério. Ele ficou sentado ali chorando e ninguém deu bola para ele, porque não era nada. Ele começou a gritar assim, ai, que dó de mim. Ai, que dó de mim. Eu achei aquilo fantástico. Porque a criança, pelo menos, ela é honesta, né? A gente adulto, a gente não tem coragem de gritar, ai, que dó de mim. Mas, no fundo, isso chama-se autopiedade, autocomiseração. Ai, que dó de mim, tocou em mim, falou de mim. Ah, para com isso. Isso aí é uma receita muito boa para chegar na depressão. Verdade, professor. A pessoa se achar, eu sou um mártir, eu sou coitadinho, ninguém gosta de mim, não pode tocar em mim. Realmente é imaturidade. Precisa romper com o vitimismo, né? A gente precisa, não pode achar que tudo acontece por nossa causa, como se fôssemos o centro do universo, verdade. Infelizmente o tempo passou rápido demais, a gente já está aqui com a sinalização para encerrar antes, porém quero dizer aqui,
a respeito de um evento que nós vamos ter aqui na Canção Nova, o acampamento Quem como Deus. Anote aí na sua agenda, 6 a 8 de setembro, com o tema Salvação, a Força e a Realeza de Deus, presenças do Padre Serginho Farias, dos missionários da Canção Nova, o Robson, a Rogerinha, Salete, o Rubens e a Tânia. Participe aí, ok? Informações no telefone 12-3186-2600 ou através do site eventos.cançãonova.com. Obrigado, Valdênia. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Gente, eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade no Sorrindo para a Vida, na programação da TV Canção Nova. Enfim, que Deus nos abençoe. No também. Obrigado, professor. Nada, é uma alegria. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.